Olá pessoal, chegamos ao fim então de nosso curso e para finalizar eu trouxe alguns tópicos para discutir com vocês, algumas coisas que eu vi que vocês responderam já desde o primeiro fórum e resolvi fazer esse resumão para que a gente possa ter uma visão diferenciada, né, diante de tudo que aquilo que foi estudado e daquilo que vocês puderam aprender. O curso não se encerra simplesmente nessas 40 horas que foi o curso dado. A gente vai buscar cada vez mais conhecer os contratos, vai buscar cada vez mais entre vocês trocar ideias, porque o contrato trabalhista, o contrato administrativo que as instituições fazem com as empresas é como se fosse um filho. Tem suas peculiaridades, né? Tem as suas dificuldades, né? E tem as suas surpresas. Então a gente tem que estar sempre atento. Eu olhando os fóruns e tal e me reportando a vocês, colocando as minhas ideias em função de cada resposta, eu tive a oportunidade de ver que no primeiro fórum, onde foi tratado sobre o que é contrato administrativo e papel fiscal, a grande maioria de vocês respondeu que o contrato é aquilo que acontece entre uma empresa que presta serviço meio para a instituição, seja ela pública ou outra empresa, né, privada. E o fiscal, o papel do fiscal, no nosso caso é um servidor, que tem o papel de fiscalizar o contrato. Isso é uma verdade. Mas eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais, não tanto, mas um pouquinho mais nessas duas coisas. Pois o contrato que nós vamos tratar, a gente tem que conhecer de uma forma melhor. Ou seja, a pessoa que vai ter o papel de fiscal do contrato, ela tem que conhecer o contrato na sua íntegra. Às vezes o contrato já aconteceu agora nesses últimos tempos. Eu peguei, por exemplo, o contrato de um grande problema que nós estamos vivendo hoje, que é dos RUs. E dentro desse contrato tinha o papel do contrato. Ele tinha mais ou menos 5 parágrafos, que seriam as responsabilidades do fiscal. Pelo que eu vi, né, pelo que eu tratei, junto com alguns fiscais que a gente conversou, basicamente eles leram isso porque eles diziam que era a responsabilidade do fiscal. E na verdade, o fiscal tem que conhecer o contrato como um todo, e não simplesmente aquilo que parece ser a responsabilidade dele. E no decorrer da nossa conversa a gente vai ver o porquê. Mais adiante, nesse mesmo contrato, eu vi que tinham atribuições que, muito embora tinham a ver, basicamente falava-se sobre a instituição pública e a empresa que prestou serviço, ela tinha muito a ver com o fiscal. E alguns colegas não haviam visto estas cláusulas ali previstas. E isso aconteceu de dar vários problemas e alguns fiscais receberam algumas responsabilizações de atos que eles não conheciam porque não leram todo o contrato. Então isso é muito importante, não basicamente ler uma parte do contrato, aquilo que parece ser do fiscal, mas olhar olhar o contrato como um todo, para conhecer a sua índole. Uma outra coisa importante, que algumas pessoas fazem e que não é uma coisa que deve ocorrer, são se reportar para os funcionários que prestam serviço para a instituição. Por exemplo, nós temos um porteiro em nossas instituições, e aí nós não gostarmos de alguma atitude ou querer mudar a atitude, e nós nos reportarmos diretamente para essa pessoa. Então nós não devemos fazer isso. Para isso existe o preposto da empresa.
todo contrato tem que haver um preposto, né? E a ele o fiscal deve se reportar para que se possam dirimir todos os problemas que eventualmente precisamos resolver, tá bom? Isso é uma outra situação. Uma outra questão importantíssima que não ficou bem explícita, a meu ver, nos polígrafos, né? Mas que eu fosse o fiscal do contrato, faria certamente. Se nós estivermos tendo um papel de fiscal de um contrato e a empresa estiver prestando um serviço, enfim, de limpeza, serviços gerais, é importante que, como fiscal do contrato, primeiro, nós saibamos quem é o gestor para que a gente possa se reportar quando houver problema, se houver problema. Espero que não haja quando vocês forem fiscais. Mas sabemos quem é o gestor do contrato. E além disso, além de sabermos quem é o gestor do contrato, é nos resguardarmos. Nos resguardando, nós vamos resguardar a instituição. Como? Sabedores de todo o teor do contrato, nós vamos ler lá no contrato que nós precisamos de documentos que comprovem, né, que o contrato está sendo bem executado. Ou seja, saber se as pessoas estão recebendo seu salário, salário família, vale transporte, saber se o FGTS está sendo depositado na conta dessa pessoa, se o INSS está sendo pago, né? Enfim, todas essas situações, obrigações tributárias, sociais que a empresa tem que ter com os funcionários, porque senão nós vamos responder, né, a empresa, a nossa instituição vai responder subsidiariamente no lugar da empresa que contratou o funcionário. Para tanto, eu, Wagner, o que faria? No meu computador lá, abriria uma pasta, empresa Wagner de Amis, a empresa vai prestar serviço de limpeza, então ela vai contratar pessoas. Eu pediria para o proprietário, para o preposto, encaminhar, primeiramente, a lista de funcionários que vão prestar serviço para a Unipampa. Por quê? Porque essa empresa muitas vezes não presta serviço só para a Unipampa, presta serviço para a Unipampa e para outra instituição, Universidade Federal Santa Maria, o FIPEL, enfim, qualquer outra instituição, Banco do Brasil, Receita Federal, enfim, qualquer outra instituição. E há casos de que em algum momento a Unipampa, por exemplo, precise de um funcionário porque um desses ficou doente, que estava inicialmente. A empresa, que ela prima por lucro, ela, ao invés de contratar alguém para substituir, ela não vai contratar. Eventualmente ela pode pegar alguém que já foi contratado para outra instituição, vem, fecha aquele tempo necessário e essa pessoa volta para a instituição de origem. No futuro, após uma rescisão contratual, ou após a demissão dessa pessoa que veio aqui em algum momento, essa pessoa provavelmente vai entrar na justiça e entra também contra a Unipampa como segunda ré. Como é que nós vamos saber se essa pessoa realmente trabalhou aqui, se nós não tivermos uma lista de funcionários que seriam prestadores de serviço desde o início desse contrato? Então é importante que ao início de cada contrato nós saibamos quais os funcionários que inicialmente essa empresa vai trazer para trabalhar na Unipampa. Aí nós sabemos que são esses funcionários. No futuro, se algum deles não constar na lista, ele está na justiça, nós vamos dizer, não, esse funcionário não trabalhou aqui, porque ele não consta nessa lista que inicialmente foi trazida e fazia parte desse contrato. Caso existam trocas, aí a gente vai acrescentando na lista todas as trocas e suprimindo aquelas dos quais os funcionários não estão. Uma outra coisa importante é ter a cópia da carteira profissional da pessoa que vai trabalhar em nossas mãos.
já assinada. A empresa tem 24 horas pela CLT para assinar essa carteira. Então nós precisamos ter a cópia com a identificação da pessoa e com o contrato com assinatura. Igualmente a ficha de registro no Ministério do Trabalho, né? Para a gente ter certeza que essa pessoa foi registrada no Ministério do Trabalho, né? Outras situações que nos preservam de responder subsidiariamente ou como segunda ré na Justiça seria um depósito do Fundo de Garantia e do INSS. E é interessante que não só venha o depósito, mas que venha uma lista de todos os funcionários, igual a primeira que nós recebemos, a lista de todos os funcionários, com o valor de cada um que foi descontado do INSS e foi depositado, e o valor de cada um que vem o depósito Fundo de Garantia, né, junto com o depósito. A lista de funcionários, com o valor estipulado de cada um, e esse valor, a soma total, vai ter que bater junto com o depósito. É a mesma situação, essa empresa presta serviço para a Unipampa e para outra instituição, faz um depósito de Fundo de Garantia, mas esse depósito é daquela outra instituição, e não da Unipampa. E nós, inocentemente, aceitamos e imaginamos que está sendo cumprido. E na realidade, às vezes, não acontece. Então, é uma outra situação. Se nós tivermos todos esses documentos digitalizados e outros mais, eu estou dando um exemplo, né? Mas existem outros mais. Eu não vou te falar todos aqui, porque senão vai ficar muito tempo. Mas, enfim, se nós tivermos todos esses documentos digitalizados e guardados numa pasta, por nome, a empresa Wagner Demici, o senhor José da Silva, daqui a cópia do carteirão profissional, daqui a cópia do Fundo de Garantia, do INSS, da ficha de trabalho, né, do salário, com a cópia da folha de pagamento, com o salário depositado naquela data, normalmente é 5º dia útil, e assim por diante. Se nós tivermos todos esses documentos compilados, quando solicitados subsídios em ações trabalhistas ou, enfim, né, nós vamos ter tudo compiladinho e para que possamos mostrar para o juiz, olha, nós fizemos a fiscalização. A gente fez a fiscalização. Não foi culpa da fiscalização. Então nós tiramos a responsabilidade da Unipampa e tira a nossa responsabilidade como fiscal também. Diante de tudo isso, pessoal, né, diante de todas essas coisas que neste momento eu coloquei, né, não que seja fácil, não é fácil. É bem complicado, é bem difícil, é bem trabalhoso fazer todas estas coisas. Mas certamente, quando o fizermos, né, de uma forma bem organizada, nós vamos tirar a responsabilidade, né, de um ato de ineficiência e ineficácia, né? Vamos ser eficazes e eficientes e vamos tirar a responsabilidade da Unipampa de ter que pagar, além de pagar para a instituição um valor, ter que pagar novamente para o funcionário dela. Nós estaremos onerando a Unipampa, estaremos fazendo com que a Unipampa deixe de colocar esse dinheiro em outras coisas, fazendo um pagamento duplicado. Né? Além de a responsabilidade civil e criminal de estarmos sendo coniventes com coisas que não condizem com aquilo que o servidor público deve ter como meta, ter como forma de agir, tá bom? Que é eficácia, eficiência, né? Cuidar da moralidade do serviço público diante de tantas coisas ruins que a gente vê nos comentários de jornais, enfim, a todo dia. Bem, dito isso, eu gostaria de agradecer a oportunidade que todos me deram de poder dividir um pouquinho daquilo que eu já aprendi, né? E me colocar à disposição de todos, sempre que for necessário, né? Para tentar esclarecer qualquer situação ou aquilo que não tiver ficado muito claro, né? Eu espero que vocês tenham podido usufruir de alguma coisa que foi colocada nesse curso e que possam ser da mesma forma multiplicadores para os outros colegas.
Espero também que vocês, em caso de dúvida, possam buscar alguém que está acima de vocês numa hierarquia para ajudá-los e não simplesmente fazendo que a coisa ande de qualquer jeito. Busquem o seu superior hierárquico, esclareçam a situação, registrem isso no documento, busquem fazer a coisa da melhor forma possível. Eu tenho certeza que daqui para frente todos nós vamos ver essa responsabilidade de fiscal de contrato com outros olhos. Espero que todos tenham um bom trabalho, né, e possam ser bons fiscais daqui para frente, né, e bons multiplicadores de informações também. Que Deus nos ajude e nos acompanhe. Tudo de bom para vocês. Até mais, pessoal.